Olá, turma! Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês do conteúdo e apresentar também o conteúdo de uma forma um pouco diferente. Aqui a gente começa falando sobre energia, que é o tema desse ano, né, o nono ano. Ele todo fala sobre energia e aqui vem como fontes e formas de energia. Fonte, como eu falo, é de onde vem a energia, qual o local que você extrai, tira energia, encontra energia, e formas de energia é a forma, a maneira, a manifestação da energia, como eu estarei usando essa energia. Então vamos lá. A gente vê aqui crianças jogando bola, e aí eu já falo de antemão, é a energia do corpo, é a gente descansando mesmo se a gente gasta energia, né? E quando a gente está sem energia, a gente fica nessas condições aqui, tá? Eu vou passar esse pedaço aqui, mas falo rapidamente. A gente, dentro desse conteúdo, a gente vai falar das fontes de energias que são limpas e as fontes de energias que não são limpas, tá? E aí temos as energias renováveis e não renováveis. Esse é o jogo, tá? Limpa, não limpa ou renovável, não renovável. Então, aqui a gente também tem uma apresentação de formas de energias primárias, é de onde eu tiro, é a fonte. O sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto, que é aquele que passou sem refino, são fontes de energias primárias. E aí as fontes de energias secundárias são aquelas que passaram primeiro pela primária, desculpa a redundância. Então você tem eletricidade que utilizou geralmente a água, mas existem outras formas, como usar o urânio, enfim, há uma infinidade de formas de fazer energia elétrica. A gasolina, que ela veio do petróleo, né? E o petróleo mesmo, que já é o refinado, não o bruto. Energias renováveis são aquelas energias que elas não se acabam, elas se renovam pela natureza. Então, o vento é algo que a natureza renova, a luz solar, a água, é só você pensar no ciclo da água, a água evapora, chove, cai na terra e faz esse ciclo. Então, são energias inesgotáveis ou consideradas inesgotáveis. Elas não se acabam. Água, sol, vento, ok? São as principais. Agora, energia não renováveis são aquelas que você encontra na natureza, elas foram produzidas em algum momento pela história da natureza, porém essa produção não existe mais, ou essa produção muito lenta, como o petróleo, que você extrai ele hoje, mas ele passa por um processo de muitos milênios para poder ficar pronto. Se acabar hoje, mesmo que a gente consiga simular a formação do petróleo, ele não vai estar pronto antes da gente morrer. Então, são energias não renováveis. Vou citar duas, né? Os combustíveis fósseis, que eu estou falando de carvão mineral e o petróleo, e também o urânio. O urânio é um elemento químico que é utilizado para fazer energia nuclear. Então, esse urânio ele tem uma quantidade finita, ou seja, que tem fim. Ele vai acabar um dia aqui na Terra. Então, tá aqui, eu já falei os exemplos, né? Fontes renováveis é o sol, o vento, a água, a biomassa, porque a biomassa é a partir de matéria orgânica. Então, a madeira, ela apodrece, entra no ciclo geoquímico e um dia essa madeira vai estar formando uma árvore, um ser humano, um animal. Enfim, de qualquer maneira, a natureza cicla isso. Então, a gente tem essa renovação. Fontes também renováveis, os geysers que são aquelas águas que saem debaixo da terra com muito calor. Quem viu o desenho de Pica-Pau sabe, desenhos americanos antigos mostram isso. Nesses locais utilizam essa água quente que você vai encontrar debaixo da terra
para subir vapores e rodar um ventilador, que é uma turbina, e essa turbina é ligada ao gerador que forma energia elétrica. Então, por isso é renovável, porque é o calor da Terra, né? O dia que a Terra esfriar lá no centro, vai ser daqui tanto tempo que a humanidade já não deve estar mais aqui. Marés, existem locais que usam o movimento da maré para acionar geradores e gerar energia. Não é muito comum, mas existe. Energias não renováveis, aquelas que acabam. Então você tem aí o gás natural. Alguns lugares não encontra petróleo, você vai encontrar só o gás natural debaixo da terra. Se utiliza e depois acaba. O carvão mineral, que na verdade era madeira, que entrou em decomposição sem oxigênio, e aí forma-se esse tipo de carvão com alto poder de combustão, então ele tem muita energia. E o petróleo bruto, que é aquele que a gente já conhece e é extraído geralmente do fundo do mar ou em alguns lugares que a gente encontra o petróleo em terra, né? O petróleo offshore é o petróleo que você tira do mar e onshore é o que você tira na água. Energia não renovável é o urânio, que eu já expliquei, é um elemento químico. Pensa que isso é uma terrinha, né? Um pó que a gente vai encontrar é, na Terra, como fosse o calcário. É só para vocês terem uma noção do que é. Na Bahia tem bastante reservas. Então, esse elemento químico ele passa por um processo de choque entre os núcleos dos átomos de urânio, e você tem a liberação de energia, e essa energia ela aquece uma piscina que é cheia de água, os vapores sobem, giram a turbina, giram o gerador e aí forma-se a energia elétrica. Todo o processo é igual, o que diferencia é o start, né? Aquilo que inicia. Então, aqui, né, no caso, as formas de energia, como essa energia é utilizada. Então, você tem aqui, o Sol é a fonte, a energia do Sol é a energia solar. O fogo, né, aqui a parafina da vela, é a fonte e a energia luminosa é essa forma. A água é a fonte e a energia hídrica ou hidrelétrica é a sua forma. Energia da onda da maré ou de marés, a base é a água. Energia geotérmica, a fonte é o calor do centro da Terra e a forma dessa energia está utilizando a energia geotérmica. O vento é a fonte e sua forma é energia eólica. Então, aqui também tem outras energias que a gente já tratou, sobre energia sonora e energia elétrica, que não faz tão parte da aula. Mas energia sonora, você tem o movimento das cordas aqui da guitarra e a vibração dessas cordas vai vibrar o ar. E a vibração das partículas de ar forma o som. Energia elétrica é você ter elétrons, que são partes de átomos, toda a matéria tem átomos, que saem de um metal para outro metal. Esse passeio dos elétrons pelos fios forma energia elétrica. Energia térmica, energia manifestada a partir do calor, né? E energia química que a gente vai encontrar, por exemplo, no ATP das nossas células, nos nossos alimentos, e assim vai. Aí eu vou já encerrando por aqui, porque aqui eu já expliquei toda essa parte aqui da matéria. Pessoal, isso é uma revisão para que vocês possam fazer atividade de semana. Avisos, a atividade dessa semana é uma recuperação. Professor, eu não peguei nem a nota, preciso fazer a recuperação? Sim, porque se você não precisar da recuperação, você precisa da presença, ou seja, a sua carga horária. Então, é necessário que você faça e devolva essa atividade. E tudo mais, cuidem-se. Um abraço para todo mundo.